Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 7 de maio, hoje é terça-feira, nós estamos na sexta semana da Páscoa. É sempre uma alegria poder nos reunir em torno da Palavra de Deus. Palavra que nos orienta, que ilumina os nossos passos, mas também nos sustenta, nos fortalece como este pão que alimenta. Que o Senhor nos conceda esta graça de um coração aberto e disponível ao seu amor, para que possamos acolher a palavra de Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A oração coleta de hoje, amados irmãos e irmãs, nos diz assim: Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, fazei-nos participar verdadeiramente da ressurreição de Cristo, vosso Filho. Então, ser participantes da ressurreição de Cristo, Senhor nosso, Filho de Deus, nosso irmão. Ele nos dá a graça de sermos filhos de Deus. A primeira leitura está no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 22 a 34, que diz assim: Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou a espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: Não te faças mal algum. Não te faças mal algum. Nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores,
que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos de tua família. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todos os da sua família. Na mesma noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que episódio bonito na vida de Paulo e Silas, esses missionários do Senhor. Eles estão anunciando a boa nova de Cristo a todos e acabam sendo presos porque estão denunciando, porque estão falando acerca de Cristo e assim acaba expondo aquilo que é próprio dos inimigos. Eles são presos, são levados à prisão e um carcereiro é responsável por eles. À meia-noite, enquanto louvavam a Deus, um grande terremoto sacode a região e faz com que as portas da prisão e as correntes se caiam. O carcereiro, ao despertar e observar que tudo estava aberto, ele entra em desespero e quer acabar com a própria vida. Mas olha o servo de Deus o que diz: não faças nada contra a tua própria vida. Nós estamos todos aqui. Diante deste sinal, este carcereiro se converte, perguntando o que era necessário para adquirir, para conquistar-se a salvação. Paulo e Silas não hesitam e fala: é necessário crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos convidados a crer no Senhor. Este homem e seus familiares escutam a palavra do Senhor, são batizados e depois levam Paulo e Silas para se lavarem das feridas e oferecem a eles um grande jantar. Esta hospitalidade, este amor que vem do Senhor, esse carcereiro que de fato vive esta graça porque o amor de Deus o impulsionou a viver isto. Hoje nós precisamos pedir também para nós esta graça de que o amor do Senhor nos impulsione, que o amor de Deus nos movimente. Assim, nós dizemos como o salmista no Salmo 137, ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Me ajude, Senhor, a fazer aquilo que queres que eu faça, a testemunhar o teu amor. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, é como se pudéssemos dizer um relato de despedida de Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e ele dizendo: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, mas porque vos disse isso, a tristeza chegou em vossos corações. É de se entender. Imagine teu melhor amigo, teu mestre e Senhor, dizendo: eu vou embora, não me verás mais. O coração se invade de tristeza. Mas Jesus está consolando-os e diz: no entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu for, eu vou-lo mandarei. Então, Jesus vai para junto do Pai para nos mandar o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo, para que nos dê ânimo, força e coragem na caminhada. É o Espírito agora quem vai nos revelar o Filho e o próprio Deus. É Ele quem vai nos dar a graça de compreender pelas Escrituras quem é o Filho de Deus. Depois Jesus continua: quando o Espírito vier, Ele demonstrará ao mundo o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. E o próprio Senhor explica:
O pecado, porque não acreditaram em mim. Então, nós precisamos crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos crer com todo o coração. Este amor passivo, porque todo aquele que ama, crê no outro, acredita no outro. Nós precisamos também crer em Jesus, amá-lo de todo o coração. Depois, fala acerca da justiça, porque ele vai para o Pai, de modo que não mais me vereis. Veio de Deus e para Deus voltará. O Filho de Deus veio do mais íntimo de Deus. E ele volta para o seio do próprio Deus da vida. Mas agora ele não volta só. Ele nos leva consigo. A nossa natureza, a nossa carne humana, vai para junto do Pai. Está à direita de Deus Pai. O Filho de Deus, a assumir a nossa condição, a nossa natureza, nos leva, inaugura este caminho, abre para nós este caminho para um dia também estarmos face a face com Deus. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Por meio da sua entrega de amor, o Senhor decretou a sentença contra o seu inimigo. Ele está vencido, está condenado, porque os filhos de Deus agora têm o direito da libertação e da salvação que vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.